Mas afinal, o que é a tal das Fossas Marianas? Como foi formada, descoberta e por que ainda é tão difícil de chegar lá? E o mais interessante, porque grandes empresas como a NASA estão de olho nela. Vem comigo que o vídeo de hoje é sobre isso. Olá, eu me chamo Laiane Lima e se você gostar do vídeo, lembra de deixar seu like. Preparamos esse vídeo com muito carinho, pensando em trazer algo interessante para você. Agora, sem delongas, vamos direto ao conteúdo. Em 1875, a cerca de 300 quilômetros da ilha de Guam, na extremidade sul das Ilhas Marianas, Pacífico Ocidental, pesquisadores jogaram uma corda com chumbo na ponta para medir a profundidade do local. Veio a grande surpresa. A corda não parava de descer. Quando enfim bateu no solo, chegando ao fundo daquele enorme buraco, foram medidos inimagináveis 8.184 metros de profundidade. Foi descoberta a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é uma trincheira oceânica. É como um imenso vale ou cânion submarino de proporção gigantesca e formato semicircular. São 2.550 km de comprimento por 69 km de largura. E um fundo marinho alongado, acidentado e cheio de declives com profundidades extremas. Formada pela colisão entre placas tectônicas, a do Pacífico e a das Filipinas, onde a placa mais pesada, a do Pacífico, deslizou por baixo da placa das Filipinas e mergulhou no manto terrestre, num processo chamado de subducção. De acordo com várias equipes de pesquisa, acredita-se que a trincheira das Marianas tenha mais de 50 milhões de anos e que ela esteja entre os leitos marítimos mais antigos do mundo. 76 anos após essa grandiosa descoberta, a surpresa maior ainda estava por vir. Cientistas descobriram que a fossa abrigava o ponto mais profundo da Terra. Apelidado de Challenger Deep, o ponto mais profundo da Terra foi descoberto com um sonar numa expedição realizada em 1951. O local fica no extremo sul das Fossas Marianas e possui 10.984 metros de profundidade. É uma depressão em forma de fenda formada pela ruptura da placa de subducção. Foi nomeado em homenagem ao HMS Challenger, o navio usado pelos pesquisadores em 1875 para descobrir a Fossa das Marianas. Detalhe: o terceiro ponto mais profundo da Terra também está na Fossa das Marianas. É o Sirena Deep e tem 10.714 metros de profundidade. Mas voltando ao Challenger Deep, a primeira descida de humanos na trincheira e as primeiras pessoas a chegar ao local mais profundo foi o cientista suíço Jacques Piccard e o tenente da Marinha Donnie Walsh em 1960. O feito foi realizado num submersível chamado Trish, que tinha 15 metros de comprimento e possuía um sistema de controle de flutuabilidade que usava pesos de chumbo. Após uma descida de 5 horas, o Walsh e Piccard passaram apenas 20 minutos no fundo do oceano, mas não conseguiram tirar fotos devido à grande nuvem de lodo levantada pelo veículo. Relataram que conseguiram observar peixes chatos, mas posteriormente a precisão desta observação foi questionada porque, teoricamente, a profundidade para peixes é de no máximo cerca de 8.000 a 8.500 metros de profundidade. A expedição durou ao todo 9 horas. A segunda expedição à Fossa das Marianas virou documentário. Foi em 2012 quem realizou a façanha foi o diretor James Cameron, autor do Titanic, que desceu sozinho a fossa. Pouca gente sabe, mas Cameron também é explorador. Ele atingiu 10.984 metros de profundidade. A terceira foi a maior profundidade alcançada pelo homem no mar. Foi em maio de 2019. A bordo de um submersível ultra resistente, o explorador norte-americano Vitor Vescovo bateu um recorde atingindo 10.927 metros abaixo da superfície. Jamais um ser humano mergulhou tão fundo. Pelas dificuldades que envolve chegar ao local, de 1960 para cá, pouquíssimas pessoas conseguiram chegar ao fundo da trincheira. Por que é tão difícil chegar lá? Existem alguns motivos, mas a maior dificuldade chama-se pressão. Mergulhar tão fundo ainda é muito arriscado porque a pressão lá embaixo é de 16.000 libras por polegadas quadradas, ou seja, 1.124 kg força por centímetro quadrado.
está quase congelando e é completamente escuro. Então, se algo der errado com o submersível, a implosão mataria os tripulantes em nanosegundos. Fora isso, os mapas ainda não são tão precisos. Por exemplo, existem mapas de como é a topografia do fundo da fossa, mas são mapas de contorno codificados por cores, parecidos com os usados em uma caminhada. E segundo relatos, por várias ocasiões eles não se assemelham ao que realmente existe lá embaixo. A geóloga marinha e cientista-chefe da ESRI, Darian White, diz que é mais fácil mapear outros planetas do que os nossos oceanos. Porque, para detectar outros planetas, existem sensores que usam energia eletromagnética, que pode se mover pela atmosfera e pelo espaço sem problemas. Mas essa mesma energia não é tão eficaz quando atirada através da água, necessitando que pesquisadores utilizem energia sonora e ainda vá ao mar para fazer isso. Hoje ainda não existe um satélite no espaço que use sensoriamento acústico e forneça cobertura para mapear grandes áreas aquáticas de nosso planeta. Bem, apesar dos perigos, em meados de 2022, alguns sortudos afortunados experimentaram a adrenalina do mergulho profundo na fossa, como, por exemplo, o professor e empresário Jim Kitchen, que junto com seu piloto Tim McDonald permaneceram no fundo do Challenger Deep por cerca de 2 horas e meia. Em entrevista a um site de notícia americano, o empresário disse que o momento mais difícil foi chegar ao fundo e o piloto dizer: "O que é essa mensagem de erro na tela?" O piloto precisou soltar alguns pesos para se tornar mais flutuante e acionar um interruptor, que na hora não funcionou. Um momento muito aflitivo que na hora fez Jim pensar que iriam ficar presos. Mas no final, felizmente, deu tudo certo. Já pensou? Eu não sei você, mas eu me desesperaria facilmente. E aí, você teria coragem de encarar essa aventura nos confins da Terra? Comente aqui embaixo. Por esse e outros motivos, mais pessoas já foram ao espaço do que no fundo de nossos mares, que ainda é um mistério. Mas, segundo expectativas, os mistérios dos nossos mares estão prestes a serem desvendados, dependendo dos esforços de algumas empresas que estão investindo bastante no desenvolvimento de estudos e novas tecnologias para exploração dos mares profundos de nosso planeta. Por que a NASA está de olho na Fossa das Marianas? Desde 2018, a NASA está testando e aprimorando uma sonda chamada Orpheus para mapear e coletar dados do oceano profundo. O objetivo é aproveitar o ambiente mais inóspito do nosso planeta para desenvolver veículos submarinos autônomos que consigam mapear as profundezas mais inacessíveis do nosso sistema solar, identificando a geologia e a biodiversidade do ambiente. A expectativa é explorar, por exemplo, abaixo da superfície da lua gelada de Júpiter, Europa, onde os cientistas acreditam ter um oceano de água salgada com 60 a 150 quilômetros de profundidade. A luz do Sol não penetra e a pressão seria parecida com a da nossa fossa. Segundo a NASA, olhar para a nossa fossa oceânica pode nos dar pistas de como podem ser os oceanos em outros planetas. Mas não é só a NASA. Cientistas patrocinados por outras instituições estão na corrida da exploração dos nossos mares profundos para descobrir soluções para a biomedicina, como por exemplo analisando o comportamento de micro-organismos que sobrevivem a altas pressões no fundo da trincheira. Para o clima, a fim de descobrir como ocorre a distribuição de calor nos nossos oceanos e afetam principalmente os limites mais distantes, como as nossas fossas. Porque, segundo cientistas, isso são indicadores de danos globais irreversíveis no aquecimento de nosso planeta. Os oceanos absorvem 90% do calor que geramos e 25% das nossas emissões de dióxido de carbono. Mas claro que não é pura preocupação, nada de graça, não é? As empresas que chegarem primeiro e desenvolverem novas tecnologias com as soluções encontradas num lugar ainda tão pouco explorado, têm mais perspectiva de crescer e sobreviver às novas tendências do mercado global de inovação sustentável. É aquele velho ditado: quem chega primeiro bebe água limpa. E nessa corrida nos confins do nosso planeta, quem sabe algum dia não seja descoberto outros lugares mais profundos aqui na Terra. E aí, gostou do vídeo? Gostou de saber um pouco como a Fossa das Marianas foi descoberta? Por que é difícil de acessar e por que a NASA está de olho nos nossos mares? E se você quer saber o que existe no local mais profundo dos oceanos e o que até agora os cientistas descobriram, vou deixar um vídeo aqui do lado.
Te aguardo no próximo vídeo. Tchau!